Boa noite, prezados. Vamos reagir aqui a um relato que está circulando nos canais da rede, que se intitula Nunca Mais Namoro Mãe Solteira. Esse relato vai servir para fecharmos a série de vídeos sobre a paternidade socioafetiva. No relato, o confrade, ele narra: namorei uma mãe solteira por quase 2 anos. No início foi bom, não sabemos para quem, né? Mas comecei a perceber comportamentos estranhos e descobri que ela estava me traindo. Bom, essa questão não é por ser uma mãe solteira que ela será uma traidora. Isso tem muito mais a ver com o caráter mesmo da pessoa que ele escolheu. E eu acredito que ele deveria já estar utilizando a rede para não cair mais nesse tipo de cilada, né? Terminei e segui em frente. Será? Será que se ele tivesse seguido em frente ele estaria fazendo esse relato assim do nada? Ou foi o que eu achei. Bom, também desconfiava que ele não tinha seguido em frente. Afinal de contas ele está espalhando esse relato, né? Vou ter que pagar pensão para um filho que não é meu. Bom, primeiro, ele fala aqui que vai ter que pagar pensão para um filho que não é dele, mas sinceramente ele não falou nenhum processo, não falou como foi que aconteceu esse procedimento, mas vamos lá, vamos seguir adiante. Porque, segundo a justiça, o filho criou laços emocionais comigo, e como eu, sendo a única figura paterna que ele teve, já que o pai sumiu, vou ter que pagar pensão. Bom, vejamos aí, né, meus queridos? Se esse coitado dessa criança de ter tido somente esse cara como figura paterna. Mas, assim, parece até um shame que eu estou fazendo aqui, mas não é. Quer saber a ironia? O moleque me odeia. O único laço emocional que existe é o ódio. Aí você vê que o único laço existente entre ele e a criança, ele narra que é o ódio. Mas não acaba aí. Eu procurei um advogado para tentar recorrer, mas ele me aconselhou a pagar tudo certo e a ter um convívio com o moleque. Bom, você verifica aqui que ele não procurou um advogado capacitado para cuidar de homens, né, da questão dos homens. E você vê também no relato do rapaz que ele só procurou advogado em sede de recurso. E eu falo bastante, não deixem para procurar o advogado depois de uma sentença no primeiro piso, já entrem com o advogado desde a citação. Sejam inteligentes, não deixem para depois. O homem acha que tudo é brincadeira, o homem acha que tudo é engraçado quando parte da mulher, que ela não vai ter coragem de fazer o que ela está ameaçando, e aí acontece isso. Mas o que eu achei estranho nesse relato vem a seguir, porque ele disse que procurou um advogado. Eu acho bem estranho um advogado ter orientado ele sobre isso, mas vamos lá. Ele fala assim: procurei um advogado para tentar recorrer, mas ele me aconselhou a pagar tudo certo e ter convívio com o moleque. Porque senão, olha como fica estranho, porque senão posso ser processado por alienação parental. Pelo amor de Deus. Esse relato começa a ficar muito estranho. Aí diz aqui: eu estou vivendo de Rivotril. Eu acredito que esse relato realmente é fruto de um Rivotril. Aí ele fala que não sabe o que fazer, além de ser piada para todos, como um cara que paga pensão para o filho que não é dele. Bom, quando eu vi esse relato pela primeira vez, toda a estranheza, toda a narrativa é muito fantasiosa. Eu fiz um certo comentário lá e as pessoas curtiram, leram. Eu coloquei assim como comentário: interessante, gostaria de saber o número desse processo, porque da narrativa do confrade, totalmente fantasiosa, só dá para entender que ele sofre de Red Pill Rage ou algum tipo de esquizofrenia, porque realmente ele deve se sentir muito perseguido para inventar uma história dessa. Por que eu acredito que ele inventou? Eu não conheço nenhum caso nacional de pensão socioafetiva compulsória. Já procurei, inclusive eu vou deixar alguns processos aqui nesse vídeo, para vocês verem que não existem casos compulsórios de paternidade socioafetiva. Não existe. Infelizmente, isso está sendo difundido e é uma narrativa
totalmente fantasiosa, ou para hypar ou para ganhar like. Os casos que eu vejo são pessoas que quiseram assumir os filhos e depois se arrependeram. Se arrepender de uma criança depois que você assume a paternidade, mesmo que socioafetiva, é no mínimo uma atitude de moleque. Entendeu? Eu não vou passar pano, porque aqui a gente tem o pessoal da rede que realmente sofre com divórcio, sofre com perseguição, falsa acusação. Eu não vou passar pano para cara emocionado que assume filho para conquistar mulher e depois, eu fui enganado, eu me arrependo, eu fui obrigado pela justiça. Isso não existe. Eu tenho pouquíssimos casos, e aconteceram todos em Santa Catarina, e são pouquíssimos, mesmo sendo lá, de pessoas que conviveram com a mulher realmente, mas levava filho para tudo quanto era canto, apresentava a sociedade inteira como filho dele. O cidadão era minha esposa e meus filhos. E aí ele acabou realmente, socialmente, sendo conhecido como pai daquelas crianças. E aí, em sede de julgamento, de primeiro piso, eles foram condenados. Tiveram que pagar algum tempo de pensão. Mas ao recorrer, o STJ não pode obrigar uma pessoa a assumir filho que não é dele. Não pode obrigar uma pessoa a amar um filho que não é dele. E aí acaba que por diversas vezes, comprovando que não houve o ânimo do cidadão em realmente reconhecer aquele filho e colocar o nome na certidão, e aí é excluído, e aí é suspensa aquela pensão. O problema é que depois de algum tempo, né, alguns recursos, porque o cidadão emocionado incorreu no erro, se arrependeu e depois tem que comprovar, né, o dito pelo não dito. Ninguém apresenta os números dos processos. E segundo, que se ele não conviveu com a criança, não há de se falar em alienação, porque a alienação é do cônjuge que tem a tutela, do cônjuge que faz a visitação, do cônjuge que tem convivência com a criança para com o outro cônjuge. Geralmente o alienador é quem tem a guarda da criança. Como é que eu duvido muito que isso tenha partido de um advogado que tenha falado com ele. Isso tudo é uma narrativa causada por vários e vários vídeos falando mal de mãe solteira, que eu acredito assim que a gente deve sim na machosfera alertar os confrades, alertar que eles devem tomar cuidado, mas essa narrativa fantasiosa está prejudicando muito as pessoas. Tem gente que sai inventando história por aí para poder comentar nos canais da rede e não tem fundamento, cara. Não tem fundamento. Eu não vejo de forma alguma essa narrativa desse cidadão como verdadeira. Me desculpe se ele quiser entrar em contato comigo e me passar o número do processo, eu faço até uma retratação, mas eu acho muito pouco provável, quase 5% disso ser verdadeiro. A única verdade que tem aqui é que ele aprendeu e assistiu muito conteúdo sobre mãe solteira e sobre paternidade socioafetiva, da forma pior que tem, né? Que são narrativas fantasiosas e para causar alarde. Mas vamos lá. Seria no máximo um processo de danos morais por o abandono afetivo, né? Essa questão do abandono afetivo, realmente existiu alguns julgados de filhos que se sentiram abandonados pelo pai biológico, e aí ele foi condenado por abandono afetivo. Esse pai biológico, mesmo pagando pensão, alguns casos foram foram julgados procedendo de abandono afetivo. Isso aí realmente ocorreu. Mas a atual jurisprudência do STJ é de que ninguém pode ser obrigado a amar ninguém. Então a afetividade tem que partir da pessoa. Não pode ser obrigado pela justiça. Eu vou amar essa criança que a justiça está me obrigando. Então agora o STJ está alinhado com isso. As pessoas não são mais condenadas porque não amaram aquele ente querido, né? No caso aquele filho. E não existe sequer mais assim tantos casos de abandono afetivo. Tem que ter uma linha muito boa probatória para a pessoa poder ser condenada até pelo abandono afetivo. Então eu coloquei aqui, né, que a jurisprudência hoje em dia não é mais amparada, não ampara mais esse tipo de narrativa de abandono afetivo. E tem aqui, eu duvido muito que ele tenha sido orientado por um advogado, até pelo desencontro de informações. A alienação parental nada tem a ver com um cidadão que paga pensão socioafetiva e não tem convívio. Não seria alienação parental, como eu já falei. E me parece um sonho que ele teve numa noite, na verdade, que ele tomou
pouco ou esqueceu de tomar seus remedinhos. E para quem se doer, achar que eu estou fazendo shame com o confrade do relato, então, por favor, né, procure o processo pra gente. Eu faço toda a questão de me retratar aqui, como eu já falei, se ele se manifestar e me provar com o processo. Não é fazer shame, é trazer a realidade. Muito obrigado a todos, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal.